quando não dá certo, quando fiz algumas tentativas, não teve certo? implantação, o que pode Ok. ser e o que Tá, fazer, porque elas falam assim: ah, voltei para a clínica, não deu certo, ah, vamos para outra. E tem tá. aquele buraco de novo, Isso né? Ah, aí. mas não vou fazer nenhum Isso aí. exame, que seria bacana, né? Isso aí. Então, Tá. Então, assim, ó, a falha de implantação, para ser de uma forma bem didática, até quando acontece, né, das pacientes não engravidarem, eu sempre faço isso dessa forma bem, eu acho que é bem didática, tá? Primeira coisa, eu falei falha de implantação, né? O que que é falha de implantação? Nem o especialista sabe muito bem o que que é isso, porque para a gente dizer que tem falha de implantação, precisaria ter uma definição do tipo. É, quantas vezes eu preciso colocar embriões dentro do útero para dizer que isso é uma falha de implantação? Na cabeça do leigo botei uma vez, não deu certo, é falha de implantação. Não é. Por definição, falha de implantação está em diferentes documentos científicos, variando de 2 até 6, e antigamente até se falava em 8 embriões dentro do útero sem ter dado certo. Em outras palavras, o que que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou procurar alguma causa de não ter engravidado além do embrião. Por isso que eu colocaria agora um embrião, se não dá certo, eu vou lá, pego o outro, se não dá certo, eu vou lá e pego o outro. Então, a falha de implantação, teoricamente, ela se refere a um problema que impede a implantação ou levar essa gestação adiante, que não seja o embrião. Eu até posso dizer, não, a causa da tua falha de implantação é o embrião, mas eu vou investigar a falha de implantação, teoricamente, quando eu já tive várias transferências que não deram certo. Quer dizer, eu testei vários embriões e nenhum deles implantou. Então, eu imagino que, bom, se eu botei 6, algum devia ser normal. Por que que não implanta, tá? Isso é o teórico. Na prática, nenhuma paciente aceita isso, né? Ou, né, enfim, se aceita é porque engoliu. Olha, eu tô aqui com uma mola dos meus filhos aqui brincando, né? Então, assim, na prática, quando não dá certo, a paciente quer uma resposta. Porque, na verdade, a paciente não aceita que a resposta seja provavelmente tu não engravidou por causa do teu embrião. Ela não aceita isso porque isso dói muito, e ela não aceita isso especialmente quando, quer dizer, ela até aceita mais, ela fica mais aliviada quando é óvulo de doadora, porque na cabeça dela era a doadora que não era boa o suficiente, né? Então, na verdade, quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando muito, muito, muito de coisas muito profundas, né? Do nosso narcisismo, do nosso interior, aquele mais escondido que a gente nem se dá conta que tem, né? Mas enfim, quando a gente fala de negativo, eu divido isso de uma forma que possa ser didática. Como é que eu faço? Bom, nós temos dois momentos e uma coisa no meio, e uma parede no meio. Quais são esses momentos que justificam o não sucesso, o insucesso? Primeiro momento, o que aconteceu antes de chegar no útero. Eu estou falando de quem? Do embrião. Essa é a causa número 1 de insucesso. E o que aconteceu depois de chegar no útero? Então, eu estou dizendo que o embrião era bom, mas que o que tinha lá, ou no útero ou no corpo da mulher, não era capaz de receber aquele embrião. E essa parede no meio é a transferência. Não é nem o corpo e nem o embrião que é ruim. É o momento de colocar dentro do útero. Então, tudo isso compõe o sucesso e o insucesso. Quando eu falo de embrião, eu estou falando de três coisas. Eu estou falando de óvulo, eu estou falando de espermatozoide e eu estou falando de laboratório. Então, escolher a clínica certa é crucial para o sucesso do tratamento, certo? Quando eu falo de óvulo, eu estou falando de idade, genética daquela mulher,
Então, eu quero dizer que se ela coletasse óvulo com 20 ou com 35, a chance dela fazer embriões alterados é a mesma, porque ela tem um cariótipo alterado. Uhum. E eu estou falando de ambiente, então a obesa vai ter óvulo pior, a muito magra vai ter óvulo pior, a com dieta inflamatória, a que bebe, a que fuma, vai ter óvulo pior. Isso é fato. Não preciso nem ler estudo para saber disso. A obesa me mata, porque é óvulo ruim. Certo? E tem mais uma coisa. Essa dói na alma, mas é isso aí mesmo. É o lote. Então, os óvulos, às vezes eu brinco, os óvulos de junho estavam ruins. Não quer dizer que os de setembro estejam ruins também. Talvez eles estejam bons, né? Por que eu Perfeito. digo que essa me mata? Porque daí eu vou direto naquela dor da reprodução humana, que é tentativa e erro. Não deu certo nessa, tenta de novo. Não deu certo essa estimulação, vai ter que tentar de novo. Bom, eu não tenho dinheiro. Assim, isso é uma coisa assim, ó, gente, se vocês soubessem da onde que eu vim, da pobreza. Eu sou assim com essa cara de chique, sabe? Mas, entendeu? Mas eu sabia o que eu queria. Entendeu? Então, assim, ó, eu já fiz FIV em A quem gente dá fez um jeito, IFA. né? Hã? A gente dá um jeito, Dá pede jeito. emprestado, É vende o isso aí, carro, anda tá? de bicicleta, E, vai vender. Eu já e, vendi e- lingerie, isso bijuteria, aí, fui eu vendia manicure. Aí, jaleco ó, na faço faculdade. Eu vendia tudo. jaleco. Ih, fui balconista de loja, fazia de tudo, né? E, e essa do lote também tem mais uma coisa, que é o estímulo, né? Então, assim, o que que a literatura fala sobre as medicações sobre o óvulo? No frigir dos ovos, a literatura fala que tanto faz usar, vou falar nome comercial aqui, tá? Tanto faz usar Menopur, Recovel, Elonva, Puregon, Gonal, Fostimon, Merional, Pergoveres, tanto faz. Pode usar o que quiser, teoricamente é igual para todo mundo. Sim, num grande grupo de pacientes, 1.000 mulheres usando e 1.000 mulheres usando outra coisa, teoricamente, mais ou menos é tudo igual. Eu, sinceramente, acredito que pode ser que a gente possa ter uma melhor resposta, né? Para as pacientes com endometriose, é que tem alguns estudos falando que tal protocolo possa ser melhor. Mas, em geral, os estudos falam que é tudo igual. Mas a gente sabe que pode ter uma influência também dos medicamentos, né? Então, isso Uhum. tudo influencia no óvulo. O sêmen. Tempo de abstinência. Então, esses dias eu mandei uma paciente, o marido, ir coletar pro dia da FIV com 1 dia de abstinência. Ele chegou lá com 5, porque ele achou que o espermatozoide dele ia ficar fraco. Ah, Eu disse, sim. então tu vai coletar uma vez, eu vou desprezar a primeira amostra, tu vai dar um intervalo de 3 horas e eu quero que tu colete outra. Mas como assim? Porque o Segue a teu, recomendação, faz o que eu tô mandando. entendeu? Né? Então, assim, e a gente sabe, obviamente, que se esse espermatozoide vier de um obeso, de um fumante, de um estressado, de um com varicocele, de um homem com mais de 50 anos, de um fumante, ele vai ter uma fragmentação do DNA aumentada, ele vai ter uma qualidade pior e vai interferir no resultado do tratamento. No resultado, e quando eu digo resultado, eu estou falando de chance de aneuploidia embrionária, chance de embriões com alterações genéticas, que graças a Deus são, em geral, incompatíveis com a vida. São embriões que não vão implantar, que vai dar o doloroso beta negativo, Negativo. tá? Sim. Ai, meu Deus, como eu falo demais. O laboratório é fundamental, porque é ele que provê as condições para esse embrião desenvolver, é ele que tenta imitar o útero, e quando eu falo de laboratório, eu estou falando muito menos, né? Há quem não goste de ouvir isso que eu vou falar, mas eu estou falando muito menos de altíssima tecnologia e muito mais de pessoas que trabalham dentro desse laboratório. Porque um laboratório bom tem um controle de qualidade excelente. O que é controle de qualidade? O embriologista chega cedo, antes da punção, avalia
todos os pH, CO2 de todas as incubadoras, põe o termômetro em todas as placas do laboratório, confere a umidade do ar e não abre nenhuma incubadora antes de ter certeza que está tudo bem. Trabalha com a luz baixa, porque luz muito alta pode prejudicar o desenvolvimento dos embriões. Trabalha rápido, com delicadeza e firmeza. O embrião não pode ficar fora da incubadora por muito tempo. Mas quem é que sabe disso? O meio de cultivo não pode ter ficado parado na alfândega, no aeroporto. O meio de cultivo tem que ir até a minha clínica com termômetro, que ele chega e eu ponho no computador. Nem todo mundo tem esse termômetro. Tá vendo? Coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe, nem eu Entendeu? sabia. Claro. Então, tudo isso interfere na qualidade do embrião. Tá bem? Chegou o momento da transferência. Por mais que a gente faça assim, ó, eu já fiz, sei lá quantas transferências eu fiz na minha vida. Não sei. Milhares. Fiz muitas, milhares, né? É uma coisa tão delicada, só que às vezes, o que acontece? Pode ser tão delicado, mas aconteceu alguma coisa ali, aquele útero estava mais desviado, aquela paciente se mexeu, tudo isso pode afetar a taxa de implantação. Uhum. Se fez uma lesão no endométrio, se aquela passagem de catéter provocou uma contração uterina, se o útero o embrião chegou muito no fundo do útero, pode afetar a taxa de gravidez. E aí entra que reprodução é tentativa e erro. Não deu certo, vamos de novo. Então agora eu falei do embrião, falei dessa parede, né, que divide, né, que não tem nenhuma nem com outra, nem com uma coisa nem com outra, e a gente tem o pós, né? Que é o quê? Eu tô falando do endométrio, da receptividade endometrial, eu tô falando de não estar com endometrites, eu tô falando de ter um microbioma uterino adequado, cada vez a gente vê mais isso, e isso tem tudo a ver com o intestino, né? Então, lá no meu questionário inicial é como funciona o intestino? 2 vezes a cada 2 dias. Mas eu não me sinto mal. Deve ter alguma coisa que não tá bem aí. O intestino tem que funcionar todos os dias, né? Vamos avaliar isso aí melhor, né? Então, o que tu falou da desbiose, cada vez mais a gente vem valorizando isso mesmo, né? Porque tem uma correlação entre a desbiose intestinal e o microbioma uterino alterado, né? Exatamente. Então, eu tô falando disso, eu tô falando da receptividade do endométrio em relação aos níveis de progesterona, especialmente, né? Isso também da outra live, né? Eu tô falando das pacientes que têm um útero com alteração, a adenomiose diminui a taxa de implantação. O que é a adenomiose? São focos de endometriose na parede uterina, em que a gente precisa fazer um bloqueio hormonal antes de uma transferência. Eu tô falando de trompas que têm alterações, então isso é uma coisa que às vezes acontece. Eu tenho trompas obstruídas, eu vou para a fertilização. Depende, né? Ou melhor, sim, vai para fertilização, mas é só para fertilização? Será que não tem que operar antes, né? Então, tem algumas pacientes que têm trompa obstruída que a fertilização a fertilização já está indicada, mas antes da fertilização ela tem que ligar a trompa ou retirar a trompa, porque a quantidade de líquido que essa trompa produz pode ir para dentro do útero e carregar o embrião e ela não engravidar, tá? Alterações, então, como eu mesma antes comentei, né? A obesidade diminui a taxa de implantação, né? Diminui a qualidade de óvulo, né? A endometriose, ela diminui a taxa de implantação, a gente não sabe ainda, tá? Então, assim, tratar uma endometriose, bloquear uma endometriose antes de fazer uma transferência embrionária aumenta a chance de gravidez? A gente não sabe. Os estudos falam que provavelmente não, tá? Então, o que a gente poderia simplesmente transferir. O que eu faço? Eu avalio caso a caso, né? Vai ter paciente que eu vou transferir sem bloqueio e vai ter paciente que eu vou transferir depois de um bloqueio, tá? Alterações da tireoide poderiam diminuir chances de gravidez, mas para diminuir chances de gravidez, teoricamente, tem que ser uma alteração importante, apesar de que a maioria dos estudos vem dizendo que mesmo sem hipotireoidismo, o ideal é manter um TSH abaixo de 2,5. Trombofilias estão associadas à falha de implantação? A gente não sabe, provavelmente não.
Mas na prática existe uma demanda muito forte das pacientes e de alguns profissionais para que a gente faça uma investigação. Então, na prática, a gente acaba investigando e se dá alguma alteração, a gente conversa com a paciente, explica que não tem evidência científica forte, explica quais são os efeitos colaterais do uso do anticoagulante e discute caso a caso se vai utilizar um anticoagulante ou não.